Bem, eu converso com um agrônomo especialista em solos, o Caio Collin. Vamos falar sobre como preparar o solo para minimizar os impactos das crises climáticas. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Tavinho. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Sexta-feira aqui, estamos nos preparando para o fim de semana, mas como sempre, trazendo aí, antes disso, as informações necessárias para o nosso homem do campo. E hoje uma informação fundamental, porque se alguém ainda tem alguma dúvida sobre mudanças climáticas, ou se isso é um período transitório, é uma época de aquecimento global, como já tivemos uma era glacial, enfim, nós não temos informação de tudo o que aconteceu na história da humanidade. Então, temos algumas referências. Pode ser que seja um período ou não. Mas o fato é que nós estamos convivendo aí com essas questões sazonais do tempo e de uma forma bastante cruel. Temos aí números menores da nossa balança comercial, no segundo trimestre, inclusive, nas exportações do agronegócio, em função aí de problemas climáticos, seca no Mato Grosso, excesso de chuva no sul do Brasil. Isso acaba afetando a produção. Como é que vocês, cientistas e pesquisadores, trabalham com essa questão, no sentido de preparar o solo para adversidades climáticas? Perfeito, Tavinho. É importante a gente contextualizar, né? Eu acho que o produtor rural, ele tem como um gargalo realmente quando a gente toca hoje no assunto clima, né? Previsões climáticas que a gente vai ter. Em termos de onde estamos e para onde vamos, a gente está passando hoje numa transição da condição de El Niño, vivida na última safra, né? E estamos passando para a condição novamente de Laninha, onde eu tenho características que já trouxeram alguns efeitos negativos, principalmente para a região sul do Brasil, em outras safras, né? Então, qual que é a condição do Laninha a partir agora do segundo semestre? Nós vamos tendo ele vai crescendo ao longo do tempo, né? E a chance dele ter uma intensidade maior ocorre realmente quando a gente tem a instalação da safra de verão 24-25, né? Por volta de dezembro, principalmente, e janeiro de 2025. Então a gente precisa se planejar para que quando eu chegue lá naquela condição, o meu solo ele consiga atender a demanda da planta, né? Só para você ter uma ideia, Tavinho, hoje se a gente pensar numa chuva de 50 milímetros, né, que é a medida, não é muita coisa. Mas quando eu vou para uma lavoura onde eu tenho ali 10 mil metros quadrados em um quadro, eu posso ter ali 500 mil litros de água armazenadas no solo para a planta absorver, É né? isso aí. E ela precisa disso. Só que muitas vezes a gente tem impedimentos no solo para que ela consiga realmente armazenar toda essa água da chuva, né? Então, como que acontece isso? Principalmente a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo, ela serve como uma esponja e ela consegue pegar todo esse volume de água que cai com a chuva e armazena, segura isso. E aí a planta consegue ir absorvendo isso ao longo do tempo, né? Mas Eu vou te cortar, mas é porque você está falando. Esse seu sotaque é do Rio Grande do Sul, é isso? eu sou paranaense, paranaense. Então tá bom, mas então, eu ia falar exatamente isso. Eu tive ontem aqui o presidente da Cocamar pessoalmente comigo e nós tocamos nesse assunto para falar, né, a gente estava falando de sustentabilidade, em adversidade, tocamos, e ele me colocou, ele colocou uma coisa muito bacana, que é mais ou menos o que você está falando. Ele falou, olha, Tavinho, nós temos um trabalho de pesquisa aí com vários grupos grandes, de justamente essa questão de não só o plantio direto, mas de manter a matéria orgânica no solo, que é o plantio direto deixa a palhada do que você colheu. Mas mais que isso, fazer um sistema de rotação entre o seu plantio de soja e a gramínea que vai abastecer o bovino e deixando isso, quer dizer, oxigenando esse solo, deixando uma cobertura, produzindo uma camada de biomassa que vai ajudar. É mais ou menos isso que você está falando, né? Exatamente, as coisas são complementares, Tavinho. Nós temos hoje um sistema muito de sucessão horas, né? Eu não tenho a rotação que seria desejável, como você comentou. Por que é tão interessante eu trabalhar com essa rotação de culturas? Porque daí eu tenho diferentes plantas, diferentes espécies, com sistemas de raízes diferentes, né? Então eu tenho algumas espécies com uma raiz mais grossa, com uma raiz mais fina, a gente chama, né, uma cabeleira maior no solo.
E todas essas variações, elas fazem com que eu forme essas estruturas de poros no meu solo, onde vai entrar oxigênio, vai entrar água, né? Por isso é tão importante realmente ter essa rotação de culturas e fazer uma cobertura do solo. É como eu pensar, quando a gente tem um gramado aí em casa e eu Uhum, coloco algum objeto sobre esse gramado, uhum. pode passar o dia todo. Quando eu for lá tirar esse objeto, embaixo eu ainda vou ter essa grama úmida, né? Então, é realmente essa é a importância da cobertura do solo na lavoura, Ô, né? Eu Caio, tenho e uma... tem um ponto importante que se soma a tudo isso, que é você não deixar a terra nua, né? Porque a terra nua, ela vai ressecar, vai favorecer erosão, ela vai perder matéria-prima fundamental. Tem que estar sempre coberta. E a cobertura, depois do plantio e da colheita, ser reaproveitada nesse sentido. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa tanto no excesso quanto na falta da chuva, independente das condições, eu preciso ter a proteção do solo com essa cobertura para evitar que evapore a água em condição de seca, mas também no excesso da chuva, eu tenho uma barreira física para evitar aquela erosão, né? Numa chuva muito extrema, eu consigo reduzir a movimentação laminar da água e a erosão, né? Que foi o que a gente viveu agora no, Rio no Grande Rio do Sul. Grande do Sul. É, É, a situação do Rio Grande do Sul. E às vezes você pega áreas, você citou já no começo, que apesar de parecerem pequenas, recebem uma grande concentração de água e você tem uma concentração muito grande por metro cúbico de água, né? Ou de metro cúbico de água por metro quadrado de solo. Vamos falar assim, que eu acho que esse é o correto. E aí a terra absorve até um certo ponto, depois aquilo fica encharcado e alagado, e aí você vai perdendo matéria orgânica, inclusive. Por isso que essa biomassa é importante para ela ir trabalhando junto com essa água na absorção e manutenção da umidade do solo. Dependendo do terreno, às vezes a água não tem para onde escoar, né? exato, exato. E aí entra um outro manejo de conservação do solo, né? Que também é a utilização de terraceamento, né? Então a gente tem variações ao longo do Brasil, onde eu tenho áreas que têm um declive mais acentuado. E aí a gente tem que criar essa barreira, né? Como eu pensar num quebra-molas na lavoura. Esse quebra-molas ajuda a evitar que eu tenha essa movimentação muito rápida de água sobre o solo, ainda mais intensificando a erosão, Ah, tá? Caio, isso é uma prática que precisa ser supervisionada por um técnico ou existe um manual de conduta que já dá para ir colocando em prática, independente de você fazer a solução técnica mais adequada? Isso. A gente tem uma das grandes áreas, né, dentro da agricultura, da pecuária, que é a topografia, onde é realmente técnicos que têm a capacitação para fazer um levantamento topográfico dessa área e definir a distância de cada terraço e o tamanho que vai ser esse terraço. Então, existe realmente uma metodologia estabelecida, onde um técnico capacitado pode colocar um planejamento para o agricultor. E aí e tudo isso que a gente está falando funciona para as duas coisas, né? Tanto para um período de seca muito grande quanto para um período de chuva muito concentrada. Sim, exatamente, porque o próprio terraceamento, ele vai evitar que eu tenha esse escoamento de água em excesso de chuva, mas também quando chove, ele ajuda a armazenar água no solo, porque ele segura mais água dentro da lavoura, evitando que essa água vá embora lá para os rios, né, para os canais de água, que não é desejável, Bom, tá? um leque final aí. E aí você acabou também economizando no bolso, porque essa matéria orgânica vira adubo, você mantém a umidade do solo, você tem um aproveitamento maior em períodos de grande chuva, porque o solo permanece úmido e a matéria orgânica vai trabalhando com o tempo, se transformando num adubo, implica em gastar menos com insumos também e trabalhar com uma terra mais favorável à germinação de sementes e depois ao crescimento das plantas e produção dos seus produtos, né? Sim, Tavinho. Como você comentou, quando a gente vai para a parte de dinheiro mesmo, de investimento, saiu até um levantamento, só para a gente utilizar como exemplo no Rio Grande do Sul, Hum, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela fez um levantamento só de quanto foi perdido de solo e de nutrientes nas lavouras pelas enchentes. quanto E foi? o valor foi estimado em 6 bilhões de reais. Uau!
Então você imagina só quanto que é isso em fertilizantes, em corretivos como calcário, como gesso, né? São anos de plantio direto que acabaram sendo perdidos e agora precisa todo de um planejamento para recuperar isso. Então a Porque gente na verdade, você não utiliza toda a matéria-prima ou todos os insumos que você tem no solo. As plantas utilizam parte e você vai repondo, mas parte vai ficando e através de análise de solo você vai repondo aquilo que acabou ficando mais deficiente. Quando você tem uma catástrofe como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, é tudo levado embora e é como se você tivesse que começar do zero de novo. Por isso, esse número aí, 6 bilhões. exatamente, Tavinho. E para a gente buscar realmente, assim, estratégias de recuperação do solo de todos os tipos, não só na situação do Rio Grande do Sul, a gente tem que ir fazendo primeiro uma análise de solo, né? Conferindo todo ano como que está a condição de solo, se eu tenho uma fertilidade boa, e aí definir estratégias, como começar um manejo de calagem, de correção, né? Num segundo momento, trabalhar com uma gessagem também para melhorar o enraizamento em Isso. profundidade, né? São várias ferramentas que a gente pode contar, desde o uso de plantas de cobertura, um solo bem corrigido e uma adubação equilibrada de todos os nutrientes vai fazer com que a planta cresça melhor e as raízes elas se desenvolvam em profundidade. É E isso aí. aí, ao invés de uma planta suportar aí só 10, 15 dias de condição de seca, talvez ela pode suportar um pouco mais, 15, 20, 25 dias, então me dá uma estabilidade produtiva muito melhor, né? É isso aí. Eu estou vendo uma plantinha pendurada aí no seu cenário, do seu lado direito. Não sei se ela é natural ou se ela é artificial. É natural? Ela é natural, né? Então, É, na conversa que a gente está tendo aqui, isso me fez lembrar uma história com a minha filha, que tinha uma plantinha dessa aí que é muito bonitinha, mas estava morrendo, estava muito ruim lá no apartamento dela. Ela falou, pai, tá ruim lá, não sei se ela não tem a luz suficiente, se eu não estou tratando. Eu falei, dá ela para mim aqui, deixa ela comigo aqui, deixa ela comigo. E ela estava ralinha, morrendo, secando, secando, secando. Botei ela no corredor lá de casa, num cantinho onde não cai muita chuva, para não tirar a terra do vaso. Eu repus a terra do vaso, uma terra mais rica, melhor. Passei a adubá-la, sem análise de solo, é só uma planta, né? Mas passei a cuidar dela direitinho, junto com as outras que eu cuido. E ela está que nem a sua, assim, ó, pendurou inteirinha de novo, tá? Uma beleza, uma lindeza. Portanto, você precisa tratar com cuidado e, no caso da agricultura, você precisa, sim, da análise de solo para poder fazer esse passo a passo, step by step, como dizem os americanos, degrau a degrau, né? Para você poder obter o melhor rendimento dentro da sua cultura. Vai, Caio? exatamente, Tavinho. É como você disse, não necessariamente que a análise de solo seja definitiva para eu tomar uma decisão, mas a gente sabe os nutrientes que a planta precisa, né? Como nós, se a gente deixar de se alimentar adequadamente, de forma diversificada, eu vou começar a ter alguns sintomas, posso ter alguns problemas de imunidade e tudo isso, a planta também acaba É. respondendo dessa forma. É isso aí, Caio. Muito obrigado pelas informações. Qual é o endereço de vocês de internet? É isso aí, ó. A gente tem hoje tecnologias em fertilizantes para ajudar o produtor a realmente manejar o solo de forma mais produtiva e sustentável, Tavinho, e pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais, maxisolo.agro. Ok, muito obrigado pelas informações. Bom final de semana para você e até breve. Igualmente, Tavinho, até mais, um abraço. Abraço.